Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós daremos continuidade à exposição desta primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. Hoje, no capítulo 5, versículo de número 3. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, a partir do versículo 3. Nós lemos assim a palavra do nosso Deus. 1 Timóteo 5, 3. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, essas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade. Tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Mas rejeita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa. E não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, porém, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois, com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Até aqui. Senhor, a Tua palavra mais uma vez foi lida e nós suplicamos, ó Deus, que mais uma vez o Senhor tenha misericórdia do Teu povo, tenha misericórdia de nós e nos dê da Tua graça. Dispense o Seu favor sobre a Tua igreja, Pai, para que nós tenhamos a graça de compreender a Tua palavra. Sejamos instruídos por ela, sejamos conformados a esta palavra e assim sejamos a igreja que o Senhor planeja e decreta na Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, porque sem Ti nós não podemos nada. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós contemplamos a obra da criação, não é fácil perceber a criatividade de Deus, não é? Basta que nós olhemos com um pouquinho de atenção para a criação. E você pode olhar, por exemplo, para a diversidade de plantas e flores. Que diversidade! Diversidade de cores, diversidade de aromas, não é? Olhe para os animais e veja a diversidade de formas, de tamanhos. Olhe para todas as outras formas da criação. Olhe para nós aqui. Quanta diversidade, quanta diferença, não é? Quanta criatividade da parte de Deus. Nós somos tão diferentes, tão diferentes. Você já fez aqueles testes, eles são muito abundantes aí na internet hoje, né? Aqueles testes de personalidades, para definir o seu temperamento, não é? O que é isso, senão uma tentativa de tentar categorizar em menos classes essa diversidade tão grande que nós temos, não é? Pessoas, então, que aparentemente podem ser colocadas em classes comuns,
Porque nós somos tão diferentes uns dos outros que nós tentamos encontrar certas similaridades entre nós e nos classificar em certas categorias. Não é? Isso expressa muito dessa nossa diversidade tão grande. E quando essa diversidade se encontra? Qualquer um de nós que vive em família já sabe como é difícil harmonizar toda essa diversidade. Quem faz parte de alguma equipe no seu trabalho também já experimentou isso. Como é difícil, que sempre haja coesão entre os membros de uma equipe. E quando esse povo todo se encontra na igreja? As dificuldades são as mesmas. E Paulo sabia disso. E Paulo orienta Timóteo a respeito disso. Não é à toa que no comecinho já do capítulo 5, quando na última vez nós pudemos observar com atenção os versículos 1 e 2, ele já começa a dar orientações para Timóteo para que ele estivesse atento à forma de tratar as pessoas, porque elas são diferentes. Os mais velhos, os homens mais velhos, não poderiam ser tratados com a severidade com que talvez Timóteo pudesse tratar um mais jovem. As senhoras da igreja deveriam ser tratadas como própria mãe. E agora ele vai continuar a falar sobre essas diversas classes de pessoas que Timóteo encontraria na igreja. E é curioso que agora, então, ele gasta 14 versículos para falar sobre as viúvas. E eu não sei você, mas quando eu me detive nesse texto, eu falei assim, puxa vida, por que Paulo gastou 14 versículos para falar sobre viúvas? É muito texto, não é? Inspirado por Deus, ele tinha motivos excelentes para fazer isso, né? E é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos ver que o pastoreio dos necessitados envolve cuidado, serviço e orientação. Olhando para as viúvas, olhando para o texto que fala sobre o cuidado que Paulo deveria ter, a maneira como Paulo deveria pastorear as viúvas, a gente percebe essa lição que Paulo tem a ensinar para Timóteo e Deus a ensinar para a igreja ainda hoje, que o pastoreio dos necessitados envolve cuidado, serviço e orientação. Para nós fazermos uma introdução à importância da viúva na Bíblia, eu quero lembrar algumas coisas aqui, né? Já no Antigo Testamento, a viúva ela era a representante de uma classe de necessitadas. Aliás, no Antigo Testamento, a gente vê muitos e muitos versículos que falam sobre 3 classes que representam os necessitados da época: a viúva, o órfão e o estrangeiro. Por diversas vezes, você pode ler isso. Por exemplo, no livro de Deuteronômio há inúmeras citações dessas 3 classes: a viúva, o órfão e o estrangeiro. E há instruções para o povo de Deus para que não corrompessem a justiça dessas pessoas, para que as fizessem participantes, muitas vezes até juntamente com os levitas, dos dízimos e das ofertas que eram entregues nas mãos dos levitas, de modo que Deus tinha um apreço e um cuidado por essas pessoas que eram verdadeiramente carentes e necessitadas. Aliás, o Salmo vai dizer que Deus é o pai dos órfãos e juiz das viúvas. É Deus em sua santa morada. Outro salmo vai dizer: o Senhor guarda o peregrino, o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Olha como Deus cuida daqueles que estão carentes, necessitados do socorro de Deus. Meus irmãos, agora, curiosamente, no Antigo Testamento, você tem poucas referências a viúvas específicas, e talvez as que a gente mais lembre mais facilmente é a viúva de Sarepta, né, no episódio de Elias, e também no episódio de Elias, a viúva que tinha aquela única botija com azeite. E no Novo Testamento, a gente tem uma diferença. Abundam as ocorrências de viúvas específicas, e quase não se fala das outras categorias, como órfãos e estrangeiros. Fazendo um levantamento rápido, a gente percebe o seguinte: os órfãos no Antigo Testamento têm 52 ocorrências, mas no Novo apenas 2.
Em compensação, as viúvas no Antigo Testamento têm 68 e no Novo, mais 28. Ou seja, no Novo Testamento, na época do Novo Testamento, na época em que Paulo escreve a Timóteo, a viúva continua sendo a representante daqueles que são carentes e necessitados. Então, a gente vê, por exemplo, os saduceus falando a respeito daquela hipótese de que uma mulher, né, tenha casado com várias pessoas e ela tenha se tornado viúva várias vezes. Você vê também no Novo Testamento o episódio da oferta da viúva pobre. Você vê também em Lucas 2 o relato de uma profetisa chamada Ana, que o texto, Lucas, deixa claro que era uma viúva. Você também pode se lembrar da viúva de Naim. Olha como há vários e vários casos de viúvas bem delimitadas, bem especificadas no Novo Testamento. E os textos importantes que nós temos no Novo Testamento, por exemplo, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar, fazeis longas orações. Veja como havia um cuidado ainda com respeito às injustiças que estavam sendo feitas contra as viúvas. Isso continuava no período apostólico. Em Atos 6, quando a gente vê a instituição dos diáconos, foi por qual motivo, senão o principal deles, de que as viúvas de alguns estavam se sentindo preteridas. Nós lemos em Atos 6, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles, dos helenistas, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Era importante assistir às viúvas, e isso não estava sendo feito. E, por fim, o texto de Tiago, que nos fala sobre o que é a verdadeira religião. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Eu quis fazer esse apanhado geral porque olha como a Bíblia sempre valorizou essa situação da viúva, entendendo que o povo de Deus deveria cuidar dessas pessoas mais necessitadas, dessas pessoas que estão desprovidas de um sustento, de um apoio e de um auxílio. Então, longe disso ter ficado para trás no Antigo Testamento, no Novo parece que fica ainda mais claro, mais específico e mais abundante a questão do cuidado que a igreja deve ter para com as viúvas. Aí a gente entende, porque Paulo dedicou 14 versículos de uma única carta para falar sobre como a igreja, como o pastoreio dessas pessoas, o pastoreio desses necessitados, exige da liderança da igreja uma atenção especial. Então, voltemos ao nosso ensino desta noite, que é o pastoreio dos necessitados envolve cuidado, serviço e orientação. Vejamos como envolve, primeiramente, cuidado. Os primeiros versículos do texto que nós lemos vão falar sobre isso. E olha só como a igreja deve cuidar. A igreja deve cuidar de quem deve ser cuidado pela igreja. Paulo vai fazer essa diferença bem firme hoje. A igreja deve cuidar de quem deve ser cuidado pela igreja. Nós lemos isso, por exemplo, no versículo, logo no começo, no versículo de número 3. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. E aí a gente pode ter uma sensação estranha. O que será que Paulo está querendo dizer com viúvas verdadeiramente viúvas? Ele vai repetir depois essa expressão mais à frente. Olha no versículo 5. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. O que seria, então, a viúva verdadeiramente viúva? E aqui, meus irmãos, tem um jogo de palavras que a gente não consegue perceber no nosso idioma. A palavra viúva, originalmente, significa despojada, privada, alguém que não tem mais recurso. Isso era o significado da palavra privada. De alguma maneira, então, Paulo está querendo dizer o seguinte: olha, honra as desprovidas, as despojadas, as que são privadas de recursos,
que são verdadeiramente despojadas, que são verdadeiramente desprovidas de recursos. Porque nem toda viúva, tanto lá naquela época quanto hoje, não tem recursos para se manter. Mas muitas não tinham. E é nesse sentido que Paulo, então, está instruindo Timóteo: honre as viúvas verdadeiramente viúvas. Elas que, de fato, não têm amparo. Olha aqui de novo, né? Ele fazendo esse jogo de palavras entre viúva, representando aquela mulher que não tem mais o seu marido, porque ele morreu, com a figura da desprovida, da desamparada. Honre as desamparadas, que são verdadeiramente desamparadas. Cuide dessas mulheres, cuide dessas pessoas. Então, meus irmãos, Paulo está fazendo aqui uma discriminação. Mas eu queria gastar aqui um tempinho para falar sobre essa palavra. Essa palavra tem sido muito desgastada, discriminação. E nós só entendemos o aspecto negativo dela, porque de fato ela tem um aspecto negativo. Mas se você fizer uma procura no dicionário, você vai ver que ele não é o primeiro, ele não é o original. Ele não é o sentido original dessa palavra. Discriminar significa, primeiro, perceber as diferenças, distinguir, discernir. Então, quando você discrimina, você está identificando diferenças. Nem todo mundo é igual. Como nós somos diferentes? Como a criação de Deus é diferente? Não foi isso que nós pensamos logo no começo? E Paulo está instruindo Timóteo para ele perceber que há diferenças, mesmo numa classe que tenta abarcar uma grande quantidade de pessoas, como a classe das viúvas. O significado de discriminar depois vem assim: colocar à parte por algum critério, especificar, ou seja, você estabelece um critério e percebe as diferenças daquele grupo que atende aquele critério e daquele grupo que não atende aquele. Isso é discriminar, não é necessariamente ruim. Percebe? Discriminar é simplesmente identificar, é separar por algum critério. O critério pode ser bom, pode ser ruim, mas discriminar em si, por si só, não é ruim. Não necessariamente. Depois tem um outro significado: formar um grupo à parte por alguma característica étnica, religiosa, social. Quando você diz que há igrejas protestantes e há igrejas não protestantes, você discriminou, separou, identificou dois grupos diferentes. E, por fim, o dicionário vai dizer: tratar mal ou de modo injusto, desigual, um indivíduo ou grupo de indivíduos em razão de alguma característica pessoal, cor da pele, classe social, convicções, etc, etc, etc. Essa é a parte ruim de discriminar. Essa é a discriminação com a qual nós não concordamos. Mas eu quis mostrar isso por quê? Porque Paulo está fazendo uma discriminação, no bom sentido da palavra. Ele está identificando diferenças que precisavam ser observadas, porque elas existiam de fato, e elas tinham que ser notadas. E notar isso era importante para a igreja e para o pastoreio de Timóteo ou dos pastores locais da igreja da região de Éfeso. Afinal de contas, as pessoas são diferentes. E mesmo dentro de uma única categoria ou classe de pessoas, elas continuam sendo diferentes entre si. E a pergunta que vem a reboque é: como atender a todas essas pessoas que são tão diferentes? Como que a igreja vai cuidar de todas essas pessoas, sendo elas tão diferentes entre si? E tendo graus diferentes de necessidades, de desamparo, de despojamento. Quem deve atender a cada pessoa em cada situação possível? Era a pergunta que a igreja já se fazia naquela, sabendo da sua responsabilidade, sabendo que ela deveria atender, como atender a cada uma desses necessitados. E aí Paulo, na sequência, vai mostrar, nesses primeiros versículos, essas informações estão entremeadas, né? Então nós lemos aqui no começo o versículo 3 e o 5, e agora nós leremos o 4, o 6, o 7 e o 8, porque ele vai mostrar que a igreja deve cuidar daqueles que a igreja deve cuidar. E os demais? Os demais precisam ser pastoreados e cuidados pela família. Olha só o versículo 4. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Olha só, desde o Antigo Testamento e agora no Novo também, fica claro que é responsabilidade dos filhos, até os netos, de cuidar dos seus progenitores.
dos seus pais, dos seus avós, não é? Às vezes a gente vê lampejos disso em uma cultura, num país, e a gente fica admirado, né? Porque isso aqui é uma instrução bíblica. Esse papel é da família em primeira instância. É responsabilidade da família fazer isso, cuidar daqueles que cuidaram de vocês, de nós, cuidar dos nossos progenitores. Olha só, versículo 6, entretanto, a que se entrega aos prazeres, ou seja, a viúva que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Então ele está falando, olha, a família tem responsabilidade, né, sobre essas pessoas de maneira prioritária. Mas algumas, desamparadas por completo de suas famílias, ele diz no versículo 5, devem ser cuidadas pela igreja. No 6 ele fala, mas algumas que se entregam aos prazeres. É aquilo, ele está discriminando, ele está percebendo, ele está discernindo que nem todas viúvas são verdadeiramente desamparadas. Algumas são desamparadas, perderam, e por isso que nós começamos aqui o texto, a nossa liturgia, mostrando o texto de Ruth. 2 viúvas verdadeiramente desamparadas. Não tinham mais filhos em idade que pudessem socorrê-las e ampará-las, não tinham seus maridos, estavam de fato desamparados. Você se lembra de como Noemi chega a Belém de novo e ela fala, eu saí daqui com as mãos cheias e chego agora de mãos vazias. Saí daqui, como o meu nome diz, doce, Noemi, é minha doçura, mas cheguei aqui amarga, por isso não me chamem mais de Noemi, mas sim de Mara. Ela saiu com as mãos cheias e voltou com as mãos vazias. Viúva verdadeiramente despojada daquilo que podia lhe sustentar. Paulo está fazendo essa discriminação para o bem de todos, para o bem da igreja, para o bem de Timóteo, para o bem das viúvas. E ele está mostrando que há viúvas que são verdadeiramente necessitadas e algumas não. Algumas se entregam aos prazeres dessa vida. Parece que agora falam assim para si, agora vou aproveitar a minha, talvez, liberdade. E se entregam aos prazeres. E aqui a expressão entregar-se aos prazeres, ela é pejorativa. Ela é algo no sentido assim, vou aproveitar a vida de um jeito que eu quiser. A essas, Paulo diz, apesar de estarem fisicamente vivas, estão espiritualmente mortas já. Não é à toa que ele vai dizer mais à frente que algumas já se entregaram a Satanás. Olha como ele discrimina, no bom sentido da palavra, observa, discerne, separa, identifica aquelas que são verdadeiramente necessitadas. O cuidado de alguém necessitado, meus irmãos, prioritariamente, é da família do necessitado. É a família. E nós precisamos, hoje, o reverendo Hermes falava isso na escola dominical, que nós precisamos resgatar esse nosso papel de influenciadores da sociedade, mostrando esses valores que nós temos. Nós somos os guardiães desses valores que a Bíblia nos ensina. Da família que cuida dos seus. Expandindo isso, é o que Paulo vai falar no texto também, a família da fé. Cuida prioritariamente daqueles que são da família da fé. E quando podem, cuida até daqueles que estão além desta família. Mas a responsabilidade de cuidar da família da fé é da própria família da fé. A responsabilidade de cuidar da família local, da família do lar, é da família do lar. E ele vai dizer o seguinte, no versículo de número 7, ele fala assim para Timóteo, prescreve, pois, essas coisas, para que essas pessoas, então, sejam irrepreensíveis. Ensina isso, Timóteo, para que elas saibam, para que as famílias saibam, e para que, então, não precisem ser repreendidas. Calvino, comentando esse texto, ele fala o seguinte, ora, não há na escola de Deus lição que deva ser mais prudentemente aprendida do que o estudo de uma vida santa e perfeita. É preciso aprender para viver a vida de uma maneira santa e perfeita. Como também nós ouvimos hoje pela manhã, para vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aliás, o próprio Senhor Jesus ensinou a respeito disso. Quando ele diz assim, conforme o evangelista Marcos registra, negligenciando o mandamento de Deus, vós guardais a tradição
dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra o teu pai e a tua mãe. E disse também: quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Então, o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazei muitas outras coisas semelhantes. Aqui a gente vê Jesus falando o seguinte: olha, vocês ouviram a palavra de Deus, mas vocês preferem dar ouvido às vossas próprias tradições, ou seja, a vossa própria palavra, do que a palavra de Deus. Porque Moisés disse: honra o seu pai e a sua mãe. E Moisés disse mais, ele disse: quem maldisser a seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Sabe como vocês fazem isso? Jesus fala: quando alguém entre o povo diz assim: olha, aquilo que meu pai e minha mãe podia requerer de mim, eu não posso dar, porque é oferta ao Senhor, é corbã. E aí Jesus fala: é nisso que vocês rejeitam a palavra de Deus e dão valor às vossas próprias tradições. Então veja, o próprio Senhor instruiu, ensinou, repreendeu que é responsabilidade da família cuidar dos seus. Porque isso envolve o 5º mandamento, honrar pai e mãe. Eu sempre digo que honrar pai e mãe não é mandamento para criança, é mandamento para filho. Não importa a idade. Talvez você seja filho, tenha o privilégio de ser filho, de ter seu pai ou sua mãe com você, e não ser mais criança. Esse mandamento é para você também. Honrar seu pai e sua mãe. Moisés cita isso e depois cita, quando diz quem maldisser seu pai e sua mãe, está citando o Êxodo 21:17, na sequência dos mandamentos, um capítulo depois, falando da importância de honrar pai e mãe. Quando a igreja puder atender a todos, ótimo. Mas quando a igreja não pode atender a todos, o que ela faz? Ela olha para as responsabilidades que a palavra de Deus mostra que é de um e de outro, e atende, e segue, e exerce esse papel. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele fala assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, aos domésticos da fé. É disso. Se a igreja puder ajudar todos, que Deus seja glorificado com isso. Mas e quando a igreja não pode ajudar a todos? Como de fato a igreja não pode ajudar todas as pessoas, ela dá prioridade para os que estão na família da fé. E quando ela olha para os da família da fé, quem são aqueles que precisam ser socorridos mais prioritariamente? Quem são aqueles desamparados que precisam desesperadamente de um apoio, de um socorro? É a discriminação, é o discernimento que Paulo está ensinando a Timóteo. Percebam, meus irmãos, pastoreio dos necessitados envolve cuidado. A igreja cuidando daqueles que devem ser cuidados pela igreja, e a família pastoreando e cuidando aqueles que são seus e que podem ser cuidados por eles mesmos. Pastoreio dos necessitados envolve cuidado, sim. Mas não só, envolve serviço também. E aí é o que a gente percebe a partir do versículo de número 9. No versículo de número 9 nós lemos assim: não seja inscrita, senão viúva que... E aí Paulo começa a citar alguns critérios. Não seja inscrita, viúva, senão que atenda a certos critérios. E aqui, meus irmãos, a pergunta é: Paulo está falando das mesmas viúvas? Ele já deu alguns critérios, né? Os critérios são que a viúva seja verdadeiramente desprovida, verdadeiramente viúva, verdadeiramente despojada. Porque aquela que ainda tem filhos ou netos que podem cuidar dela, devem ser cuidados pelos seus filhos e pelos seus netos. Ele já deu critérios. Mas agora ele vai dar outros critérios. E vai primeiro, antes de apresentar os critérios, dizer de uma lista, onde algumas viúvas devem ser inscritas e outras não. De novo, fazendo discriminação, no sentido bom da palavra, né? Paulo agora, meus irmãos, vai falar de um outro grupo de viúvas. Até porque, olha só o primeiro critério que ele diz ainda no versículo de número 9.
Não seja inscrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade. E seria muito estranho se ele estivesse falando do mesmo grupo, porque ele poderia dizer o seguinte: olha, há uma viúva que tem apenas filhos pequenos, que não tem mais ninguém que possa socorrê-la, sustentá-la, e nós não vamos cuidar dela porque ela tem apenas 30 anos. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Não é disso que ele está falando. Ele está falando de um grupo de viúvas que é diferente. E é um grupo de viúvas que os pais da igreja, nos primeiros séculos, atestam que havia um grupo de pessoas, um grupo de viúvas, que decidia servir a igreja. Essas mulheres tinham experiência de vida, eram crentes, eram pessoas que estavam dando já bom testemunho há muito tempo, e agora elas viam-se amparadas pela igreja, mas elas desejavam servir na igreja. Olha como o pastoreio envolve cuidado, sim, mas envolve serviço também. E essas pessoas queriam servir a Deus na igreja. E aí, assim como Paulo estabeleceu critérios para o serviço na igreja por parte dos presbíteros, os diáconos, ele vai estabelecer certos critérios para que essas mulheres possam servir adequadamente na igreja. É esse o contexto desse registro que Paulo fala que poderia ser feito ou não de algumas pessoas, de algumas viúvas, não é? Então, ele está deixando claro quais eram os critérios agora, não para serem atendidas, mas para serem pessoas que se dispunham a servir na igreja. Isso vai ficar mais claro com os critérios que ele vai apresentar. Veja, as qualificações, para a inclusão na lista apontam na direção de uma obra que teria de ser realizada. Então, essas mulheres, essas viúvas, querem fazer algo na igreja e há qualificações que precisam ser atendidas. E a primeira qualificação é experiência. Não é à toa que ele diz que conte ao menos com 60 anos de idade. Então, era necessário que essas mulheres tivessem já experiência de vida. O critério aqui é com vistas à dedicação delas ao trabalho na igreja, a experiência que elas já tinham angariado na vida e como elas poderiam, então, contribuir para o trabalho. Um dos antigos pais da igreja, chamado Tertuliano, diz que a experiente preparação dessas mulheres em todos os afetos que ela já tinha experimentado na vida, as teria capacitado a prontamente dar assistência aos demais com conselho e conforto. Então, os pais da igreja, eles atestam isso, que havia de fato um grupo, e aqui, meus irmãos, tem que ficar claro, é um grupo de mulheres, não é uma ordem. O que eu quero dizer como ordem? A gente tem a ordem dos diáconos, os diáconos são ordenados, os presbíteros são ordenados, são ofícios da igreja. Não estamos falando de um ofício da igreja, estamos falando de um grupo de pessoas que se dispunha a servir na igreja, voluntariamente, que queriam servir a igreja, porque tinham sido socorridas pela igreja, que queriam servir a Deus, que se viam agora, como Paulo escreve aos Coríntios, com mais liberdade para servir a Deus, porque não tinham mais que cuidar da sua casa, dos seus. Estavam agora mais desimpedidas para poder cuidar das coisas de Deus. É desse grupo de pessoas que Paulo está escrevendo, que precisavam ter, então, o quê? Experiência. A experiência que uma mulher de 60 anos tinha passado na sua vida, cuidando de casa, cuidando de filhos, eventualmente de netos, cuidando do marido, cuidando dos necessitados, todos esses afetos, como diz Tertuliano, a preparavam para agora servir aqueles que eram necessitados na igreja. E poder consolá-los, poder confortá-los com o amor com que elas trataram tantas pessoas no decorrer da sua vida. Outro critério é fidelidade. Diz aqui, tenha sido esposa de um só marido. É claro que Paulo não está dizendo aqui que uma viúva não poderia casar-se novamente, porque ele, na sequência do texto, vai orientar as viúvas mais novas a fazerem exatamente isso. Então, o que ele está exigindo aqui? Ele está exigindo aquilo mesmo que foi exigido de presbíteros e de diáconos, que sejam esposos de uma só mulher, que não sejam polígamos, que não sejam bígamos. E aqui é a mesma coisa, mulheres que tenham sido fiéis aos seus maridos. É disso que ele está falando, que tenham dado um bom testemunho enquanto tinham o seu marido presente. E um terceiro critério que ele usa é o de testemunho de vida. Quando ele diz assim, seja recomendada pelo testemunho de boas obras. Que boas obras? Ele cita na sequência. Criado filhos,
exercitado a hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido atribulados e vivido na prática zelosa de toda boa obra. Olha só, para que essas mulheres pudessem ser inscritas nesse rol de viúvas que servem na igreja, elas precisavam ter experiência de vida. Elas precisavam ter vivido, para que elas pudessem colocar agora em prática. Olha só, você percebe como nada na nossa vida é por acaso. As experiências pelas quais todos nós passamos, às vezes quando adolescentes, quando jovens, às vezes algumas parecem não fazer sentido, né? Talvez você se pergunte assim, mas por que Deus me fez permanecer tanto tempo ali, naquela igreja? Ou ali, naquele trabalho? Ou por que eu, durante tanto tempo, fui vizinho daquela pessoa? E Deus está nos capacitando, nos moldando, nos preparando, para que nós possamos depois devolver parte disso que Ele tem feito por nós. É isso que a gente percebe quando Paulo fala sobre a experiência das viúvas, sobre a fidelidade, um exemplo de mulheres que viveram a sua vida enquanto casadas de maneira honrosa e que agora são honradas pela igreja. Então, experiência, fidelidade e testemunho, tendo dado evidências de que já haviam feito boas obras em todo o tempo. Meus irmãos, o conjunto das boas obras que Paulo fala é isso. Mulheres que tenham tido experiência em criar filhos, que agora podem orientar outras mulheres com como fazê-lo. Mulheres que tenham exercitado hospitalidade, que tenham recebido bem as pessoas, que podiam dar dessa experiência de comunhão com os demais irmãos. Mulheres que tivessem lavado os pés aos santos, dando um exemplo de humildade e de serviço já. Mulheres que socorriam atribulados. Olha só, não é bom quando você, às vezes, está passando por uma situação difícil e alguém mais velho, com muito mais experiência, fala, olha, vou te falar que eu passei por uma situação semelhante, e conta, né? E você se sente reconfortado, você se sente agora, fala, poxa, é verdade, né? A minha situação não é tão grande. Pessoas passaram por isso e Deus cuidou delas. Mulheres que deviam ter vivido na prática zelosa de toda boa obra. Percebe que o pastoreio dos necessitados envolve cuidado, sim, mas envolve serviço também. O pastoreio dos necessitados envolve serviço do próprio necessitado, se pôr a serviço da igreja, do reino de Deus. E o terceiro ponto que Paulo vai mostrar aqui, que o pastoreio dos necessitados envolve orientação, porque muitas vezes aqueles que se dispõem a servir, falta-lhes orientação. E quando isso acontece, o resultado pode ser bastante diferente daquilo que a gente espera. Orientação, primeiro, quanto ao compromisso que se está firmando. Olha só o versículo de número 11. Mas rejeita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu compromisso. Comentaristas dizem que esse primeiro critério é porque muitas mulheres mais jovens, quando se tornavam viúvas, elas se tornavam inquietas em seu estado de solteirice, né, de viuvez, e naturalmente desejavam casar-se o quanto antes novamente. Mas antes disso, elas se dispunham a servir. Firmavam um compromisso, então, em servir na igreja. Mas tornavam-se inquietas por conta disso. E quando, da primeira oportunidade possível, abandonavam o primeiro compromisso, e Paulo fala que elas então se tornam condenáveis por abandonarem um compromisso público que tinham assumido com a igreja. E abandonavam isso por conta de um novo compromisso. Meus irmãos, nós vemos aqui que esse trabalho, esse serviço, não era uma tarefa para ser feita de maneira descompromissada. Não é uma coisa para ser feita nas horas vagas. Não é algo que você, ou que as viúvas fariam quando tivessem um tempinho. Mas era um compromisso assumido com Deus por meio da igreja. Se dedicavam a servir a Deus por meio de servir aos irmãos. Assumiam um compromisso público com a igreja. Algo que deveria ocupar alta prioridade na lista de prioridades dessas mulheres.
Só que as distrações da juventude parece que mais fortes, parece que são mais abundantes do que nas outras fases da vida. E isso levava muitas viúvas mais novas a abandonar o seu compromisso. Mas um compromisso não deve abandonar o outro. Um compromisso não deve anular o outro. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele fala sobre isso. Aliás, ele não fala apenas às mulheres, mas ele fala também aos homens de uma maneira semelhante, de uma maneira similar. Lá em 1 Coríntios 7, ele fala o seguinte: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, ele está falando aqui dos homens, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Ele está falando que o homem, quando se casa, ele assume um compromisso de cuidar da sua esposa e dos seus filhos, da sua família. É responsabilidade dele cuidar da sua esposa e dos seus filhos. Não significa que ele abandonou o compromisso com Deus, mas agora ele se vê com dois compromissos, e um não anula o outro, e ele tem que dar conta dos dois. E ele continua assim, e no versículo 34 desse texto, capítulo 7, 1 Coríntios, ele termina dizendo assim: e assim está dividido. Ele está dividido, ele tem dois compromissos, ele assumiu os dois e um não anula o outro. Mas na continuação do texto, nós lemos assim: também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Então veja, de igual modo a mulher, se ela ainda não se casou, ou se ela já se casou e agora é viúva, em ambos os casos, se ela não tem marido, ela pode se dedicar a um único compromisso. Mas se ela é casada, ela tem que se dedicar aos dois compromissos, e assim ela está dividida. Porque ela tem que cumprir os dois, porque um não anula o outro. E Paulo diz o seguinte: olha, eu digo isso em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. As viúvas tinham assumido um compromisso, e o compromisso agora era com Deus. Só que tanto quanto possível, muitas delas abandonavam esse compromisso. Então Paulo fala: rejeita as mais novas. Rejeita as mais novas. Rejeita de colocá-las nessa lista, para que elas sirvam ao Senhor. Por quê? Porque elas ainda estão numa fase onde esses desejos vão falar muito forte aos seus corações. Era preciso, meus irmãos, orientação quanto ao compromisso. Pastoreio dos necessitados envolve orientação. Orientação quanto ao compromisso, orientação quanto à sabedoria para a vida. Olha só o versículo de número 13. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. A maioria dessas viúvas jovens, elas, quando assumiam o compromisso com a igreja, elas se dispunham a fazer um serviço de visitação. E iam de casa em casa. Mas parece que elas deturpavam esse compromisso muito rapidamente. O Kistemaker nos diz o seguinte a respeito disso: essas moças apreciavam companhias festivas, gostavam de ser entretidas com o que em nossos dias chamaríamos reuniões sociais. E assim convertiam a sua tarefa em mera atividade social. Não só aprendiam a ser ociosas, mas também tagarelas e intrometidas. Meus irmãos, esse é um grande risco que todos nós corremos, de transformarmos a nossa reunião de comunhão, de adoração a Deus, em algo simplesmente como um encontro social. A igreja não tem como seu propósito ser uma reunião social. Entendam o que eu disse? Há um propósito maior na igreja, de adorar a Deus. E como derivado desse encontro com Deus, Deus nos concede comunhão entre nós, alegria de nos vermos, haja visto o que nós passamos nesses últimos 2 anos. Então isso aqui é derivado. É uma comunhão derivada da nossa comunhão com Deus, mas o propósito principal não é esse. E essas mulheres não tinham sabedoria. E elas iam de casa em casa, mais pela alegria da reunião social, do que para cumprir o seu compromisso que haviam feito com Deus por meio da igreja. E Paulo fala, elas se tornam até tagarelas, inquietas, e não têm sabedoria para cumprir esse papel. Sabe por quê, meus irmãos? Porque em coisas simples como uma visita, né? Às vezes a gente fala assim, não,
Eu não posso dar uma aula de escola dominical, não, mas fazer uma visita eu posso. Ok. Mas, às vezes, as pessoas enxergam uma visita como algo menos nobre, menos importante. E Paulo diz aos Colossenses que nós devemos fazer tudo como quem faz para o Senhor. Então, dar uma aula de escola dominical é um privilégio, é uma honra e é uma responsabilidade muito grande. Mas fazer uma visita para um crente, para um enfermo, para uma viúva, para um necessitado, é uma coisa que nós deveríamos fazer como quem faz para o Senhor também. Porque Deus, através de uma visita, através de uma coisa que aos nossos olhos é tão simples. Mas eu me lembro de ouvir jovens falando assim, olha, foi num cafezinho de jovens que eu encontrei Cristo. Foi num cafezinho de jovens que Cristo me encontrou. Eu já ouvi isso, de uma coisa que parece ser tão simples, tão boba. As pessoas às vezes dizem, nem vou me preparar direito para esse momento. Mas olha como Deus pode usar um momento simples. A gente tem que fazer como faz para o Senhor. Orientação quanto à sabedoria. E orientação quanto à vocação. Paulo vai deixar isso claro no versículo 14 e 15. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois com efeito já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Veja, servir a Deus no ofício religioso é tarefa nobre, não é? Quem aspira ao episcopado, excelente obra deseja. É muito nobre o ofício religioso. Dizem que Billy Graham, muitas vezes, foi convidado a ser candidato a presidente dos Estados Unidos, e ele falou assim, não posso fazer isso, sou pastor, não posso me rebaixar. Mas a reforma protestante trouxe um conceito de vocação que amplia isso, e diz que todos nós fomos chamados por Deus para servi-lo nas mais diferentes vocações. E ser mãe é vocação. Ser pai é vocação. Ser filho é vocação. É vocação. Deus nos chama em determinado momento da vida para desempenharmos tal vocação, tal papel. Não é por acaso que somos pai, mãe, filhos. Não é por acaso. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, quero que as viúvas mais novas se casem. Talvez Deus as chame para serem esposas novamente. Então, não tenham pressa para servir a Deus, de maneira que vocês entendem que é uma ocupação religiosa. Sirvam a Deus sendo boas esposas. Sirvam a Deus sendo mães. Sirvam a Deus de tantas outras maneiras, como Deus as chamar agora. Não tenham pressa para exercer aquela função que aos seus olhos parecem mais nobres. Não, Deus pode estar chamando vocês agora para servir a Ele agora naquilo que Ele tem colocado nas suas mãos. Aliás, Paulo já tinha escrito isso na própria primeira carta a Timóteo, quando ele diz assim, olha, a mulher será preservada através da sua missão de mãe. Ele está mostrando, olha, a mulher tem um papel grandioso, majestoso no seu papel de mãe. Então, isso não pode ser diminuído, percebe? Isso tem que ser valorizado. É o único papel? É a única forma da mulher servir a Deus? É claro que não. Mas às vezes ele é desprezado, porque ele parece tão pouco. Mas não é. Deus valoriza isso. Né? Outra forma de servir a Deus é cuidando da família mais ampla, né? Não só dos filhos, mas cuidar da família de maneira mais ampla. Paulo, quando escreve a Tito, deixa isso claro, falando que as mulheres mais velhas deveriam ensinar as mais novas a serem boas donas de casa, cuidar dos seus maridos, dos seus filhos, ajudar as demais pessoas. Veja, Deus é glorificado com isso. Isso não é algo a ser desprezado. Não. Aos olhos de Deus, isso é valoroso. E é uma vocação da parte de Deus. Orientação quanto à vocação. E a última orientação, uma orientação quanto ao pastoreio dos necessitados. Né? Versículo 16. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as. E não fique sobrecarregada a igreja, para que essa possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Ele volta ao início do texto, mostrando que a igreja deve cuidar, sim. Pastoreio dos necessitados envolve cuidado. Lembra? A igreja deve cuidar daqueles que precisam ser cuidados pela igreja. Ele volta ao mesmo tempo, ao mesmo tema. Pastoreio dos necessitados envolve serviço, e as pessoas são ensinadas a servir a Deus.
Os jovens em casa, nas suas famílias, devem aprender a servir aos seus progenitores, crianças, né? Adolescentes, jovens. Se tem a oportunidade de ajudar uma pessoa mais velha da sua família, devem aprender a fazer isso, como sua responsabilidade. É assim que Deus requer de nós. Pastoreio dos necessitados envolve orientação, para que o nosso serviço seja feito de maneira a glorificar a Deus. Meus irmãos, John Stott, ele termina, ele aborda, ele comenta esse texto e ele conclui o seu comentário apontando dois grandes princípios que Paulo nos legou nesse texto. O primeiro princípio ele chama de princípio da discriminação, no bom sentido dessa palavra. Ele diz assim, olha, não deveria haver esmola geral para todas as viúvas, independentemente de suas circunstâncias. Paulo deixa isso claro. Há viúvas e viúvas. A viuvez não era em si uma qualificação para o sustento da igreja. Tornou-se viúva, deve ser sustentada para a igreja. Não. Paulo está ensinando, não é assim. Vocês devem sustentar as viúvas verdadeiramente viúvas. Não, as provisões de bem-estar da igreja devem ser limitadas àquelas em necessidade genuína. Se houver meios alternativos de suporte, eles devem ser usados. Em particular, a primeira chamada é para a família da viúva. Todos nós devemos aceitar a responsabilidade por nossos próprios parentes. O senso de responsabilidade social da igreja não é encorajar irresponsabilidade dos outros. E os programas de bem-estar do governo devem complementar, mas não substituir as obrigações individuais ou familiares. John Stott faz uma boa aplicação disso, mostrando para nós que é importante que haja discriminação, no bom sentido dessa palavra, no sentido original dela. Isso é justiça. Isso é atender os necessitados, que realmente são necessitados. Se puder atender a todos, ótimo. Se não, prioritariamente os da família da fé. E dentro deles, prioritariamente aqueles que têm mais necessidade. Mas o segundo princípio que ele mostra para nós é o princípio da dignidade. Se há um princípio da discriminação, de saber discernir aquilo que é mais urgente daquilo que não é, há um segundo princípio, o princípio da dignidade. Ele fala o seguinte, é muito interessante notar que as duas categorias distintas de viúva que Paulo menciona, uma necessitando de apoio e a outra oferecendo serviço. Uma requer socorro, a outra oferece socorro. Embora tenhamos considerado separadamente, elas devem ter se sobreposto umas às outras. Muito provavelmente, viúvas que foram socorridas agora estavam se pondo à disposição para servir a igreja. As viúvas, e aí é uma classe que eu falei que simboliza os necessitados, e John Stott confirma isso, ele fala, juntamente com outras pessoas em circunstâncias semelhantes, como mães solteiras, mulheres abusadas, divorciadas, devem ter a oportunidade de receber de acordo com as suas necessidades e de dar de acordo com as suas capacidades. Ou seja, tanto de serem servidas, quanto de servir. E ele termina, a ajuda cristã nunca deve rebaixar os seus beneficiários, mas antes aumentar o seu senso de dignidade. Quando alguém serve, você dá dignidade à pessoa, porque ela está recebendo em troca de algo que ela está fazendo. No Antigo Testamento, lá no caso de Ruth, as espigas que caíam não podiam ser recolhidas pelos donos. Mas elas não eram pegas e entregues nas mãos daqueles que eram necessitados. Eles tinham que vir e pegar. Isso dava dignidade para essas pessoas, que se sentiam como que num trabalho, indo em busca daquilo que haveria de ser o seu sustento. Ele não era entregue nas mãos dele, mas ele se levantava e vinha buscar. Ruth fez isso e trabalhou o dia inteiro na cega para trazer o sustento para sua casa. A igreja discrimina com sabedoria, não com preconceito. E a igreja dá dignidade. O pastoreio dos necessitados envolve cuidado, serviço e sabedoria. É isso que esse texto nos ensina. Quanta variedade de pessoas que há no mundo, quanta variedade de pessoas que há na igreja. E como que a igreja deve agir? Meus irmãos, Deus cuida dos seus. Deus cuida. Deus usa a igreja para cuidar daqueles que são necessitados. A igreja é, sim, uma agência da misericórdia de Deus. É um meio
é um instrumento nas mãos de Deus para dispensar graça e misericórdia na vida dos necessitados. Para os que governam a igreja, devem ser responsáveis para com os recursos da igreja, que devem ser usados com sabedoria e responsabilidade na hora de assistir os necessitados. Os que governam a igreja devem ser responsáveis para com o exemplo que estão dando, não só de modelo de ajuda cristã, mas de orientação de como se deve viver uma vida digna. E eles devem ser também responsáveis para com a obediência à palavra de Deus, para sempre sermos fiéis ao modelo que ela nos ensina. Se você é um necessitado, meu irmão, há refúgio na igreja, há refúgio em Cristo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se você necessita de conhecer e experimentar uma vida com Deus, lembre-se de que em Cristo, nós temos tudo que um necessitado precisa. Em Cristo, nós temos o cuidado das nossas almas. Em Cristo, nós temos oportunidade para servir a Ele. Em Cristo, nós temos orientação para a vida presente e para a vida futura. Mas se você não é um necessitado, se você é alguém que está pronto para servir, lembre-se de que nós somos igreja. Não terceirize, portanto, o chamado que Deus fez a você, a vocação que Deus tem dado a você. Disponha-se alegremente a servir a Deus, ajudando os necessitados. Se você não é um necessitado, é porque Cristo já o alcançou e já supriu a sua necessidade com bênçãos espirituais. Em Cristo, nós temos o exemplo de quem se deu para dar aos que nada tinham. Não tinham vida, não tinham um defensor diante de Deus, não tinham esperança que pudesse livrá-los da sua condenação. Em Cristo, Deus salva os necessitados, porque Deus cuida dos seus. E a igreja exerce esse papel para com aqueles que chegam a ela. O pastoreio dos necessitados envolve cuidado, serviço e orientação. Nós cantamos no início do nosso culto como Deus cuida dos seus, como Deus cuida do seu povo. Agora nós cantaremos o outro lado dessa moeda e como nós somos chamados a servir ao nosso Deus. Cantemos então o hino de número 315 dos nossos hinários, Serviço do Crente.